hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Chuvas em Cabinda fazem 3 vítimas mortais. Balanço de fim de semana em Benguela registra 2 mortes por acidente de viação. Aqui os factos fazem eco. Roda. Vamos ao trânsito. O Dorivaldo Luamba. Dorivaldo, um abraço. O Dorivaldo está sentado na sala de operações do CISP e ele dá-nos agora, a partir de agora, dá-nos então a possibilidade de perceber como é que se faz a circulação rodoviária. E recebemos com um forte abraço o professor Júlio Quental. Boa tarde, seja bem-vindo, ilustre. Mário Santos, é um prazer inestimável estar aqui e partilhar consigo este cenário, este palco, levando aos nossos queridíssimos telespectadores, Mário, informações de utilidade pública. Permita, Mário, endereçar um efusivo abraço a todos os meus colegas da Direção de Manutenção e Engenharia que durante a semana transata, Mário, tudo fizeram para que então a auditoria de que fomos alvo corresse bem. Muito bem. Então aquele profissionalismo, aquela dedicação, aquele zelo, Mário, surtiu efeito. E então a todos os meus colegas da Direção de Manutenção e Engenharia, um abraço efusivo e que dias melhores venham, Mário. Daqui a pouco vamos ter, sim, o trânsito a um problema técnico que está a ser superado e quando virmos então resolvida a situação, vamos certamente, sim, ter a imagem do CISP. Vamos à rubrica Como então você? Roda! Olha, deixa-me dizer-lhe o seguinte, eu já diversas vezes aqui no programa fiz referência a isto. Os mototaxistas, aquelas motos de 3 rodas, têm protagonizado cenas e algumas, há cenas hilariantes, mas umas são mesmo petrificantes. Sabe porquê? Porque resultam em morte. Mas essa que vamos ver é apenas hilariante, ridícula, risível mesmo. Que parvoíce! Ponha só, Regi, ponha, vamos ver. Olha, esta não é uma daquelas imagens de motos de 3 rodas. Mas, professor, o que é que temos aí? Um transporte irregular, Mário, de pessoas ou de passageiros. Para começar, Mário, estabelece o Código de Estrada que nos motociclos de 2 rodas e ciclomotores só é permitido o transporte de 2 pessoas, o condutor e o ocupante. Ponto. É inegociável, ponto. E para mais, a própria norma também estabelece que é proibido transportar no motociclo e ciclomotores, certo, passageiros ou crianças com idade inferior a 7 anos. E percebe-se que vai ali uma criança cuja idade deve ser inferior a esta, Mário. Portanto, eu até desconfio, professor. Isso é em Benguela, não é? Ajuda-me só, isso é em Benguela. Eu conheço uma rua, Mário. Benguela, eu conheço uma rua que mais ou menos tem esta configuração em Benguela. Já passei por lá diversas vezes. Por favor. Pois, Mário, dizia, há ali, Mário, uma violação grave às normas previstas pelo Código de Estrada no que ao transporte de passageiros diz respeito. Certo, Mário? É que nós temos sido permissivos, mas muito permissivos. E só para ter uma ideia, Mário, neste final de semana de 8 a 10, morreram 18 pessoas. Certo? Nestes últimos, quer dizer, de 8 a 10, isto é, de sexta-feira a domingo, Mário. Isto por quê? Porque tem havido violação sistemática das normas previstas pelo Código de Estrada e fundamentalmente no que toca ao transporte de pessoas. Ali vemos, Mário, 4 crianças. Pessoas, Mário. Portanto, o pai diz, olha, vai para a escola e põe dinheiro na mão da criança. Temos esse cenário. Corretemos, Mário, temos. Eu falava aqui há bocadinho, já vamos regressar ao trânsito, porque o cenário melhorou, mas eu falava aqui de vítimas mortais que derivam de acidentes com envolvimento de motorizadas. Correto. Eu fui vítima disso agora. Ok. Eu perdi uma irmã em Malange, vítima de um acidente de uma motorizada de 3 rodas. Portanto, há um nível de irresponsabilidade muito alto. Muito alto.
Ponha lá outra vez aquela imagem, porque vamos já para o trânsito. Ponha só, Regi. Ponha lá outra vez aquela imagem. Eu quero aproveitar a oportunidade para apelar aos pais. Isto está certo? Pais lá em casa. Responsáveis, chefes de família, vamos chamar o que quiser, governadores das vossas residências. Está certo isso? Os argumentos possíveis não colhem. O problema da questão do transporte público. Não colhe! Não colhe, Mário. Não colhe. Deixa a criança ir a pé para a escola. Mário, é que ele pode até transportar uma única criança, Mário. E depois nós temos uma onda grande, Mário, permite uma expressão, de violações de crianças. Há pais que colocam a menina de 7 anos, 6 anos, entregam ao motociclista. Eu já vi. Para levar à escola. Na via expressa, professor. Não quer saber o que vai acontecer. Certo, Mário? É que ele vai para o serviço, passa o dia todo na boa, nem pergunta se a criança regressou bem à casa. Quer dizer, os pais exoneraram-se completamente das suas obrigações de tutela e cuidado em relação aos seus filhos, Mário. Meu Deus. Que pais é que nós temos? Há dias fui o Quilamba, Mário, e cruzei com uma criança de 5, 6 anos, 7, no elevador. O que eu estou dizendo? Não, o meu pai disse-me que é para eu brincar lá embaixo. Sozinha no elevador, Mário. Quer dizer, mas que tipo de pais é que nós temos? Pai, o que é pai? As pessoas devem ir ao dicionário ver o que recai sobre o pai em termos de responsabilidade para com os seus menores. E ali também faltou a mão de um agente da autoridade. Olha, Mário. Era tirar as crianças, receber o documento que ele tem, a licença, tirar a licença do senhor, receber a motorizada, pôr em cima do cangulo, levar até a esquadra e acabou. Não conduz mais. Isto sim, Mário. Não conduz mais. Observado, Mário. Nem aqui, nem na Hiroshima, nem na Leuchina, não conduz mais. O permissivismo das autoridades, Mário, tem culminado. O mais se verificar, esta turpetice, esse atrevimento de um indivíduo entrar para um armazém, comprar uma moto e sair de lá já a conduzir sem matrícula, sem documentos da moto e sem licença para conduzir, resulta, Mário, da fragilidade no rigor da fiscalização em relação ao cumprimento das normas previstas pelo Código de Estrada, Mário. Põe aqui. No vídeo all, aqui na imagem, vamos repreender o comportamento dos pais irresponsáveis que permitem isso e este tipo de atitude de motociclistas que se arrogam no poder, na grandiosidade de fazer isso. Olhem para aqui, 1, 2, 3, 4 crianças. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mário, e se me permitir, repare num pormenor, e esse recado vai para as escolas de condução, Mário. Eu tenho cruzado com muitos automóveis pesados de escolas de condução, certo, Mário? Em que, durante a instrução, lá atrás na carroceria, vão 4, 5 instruendos. Quer dizer, é que ele já começa a formar mal o instruendo, porque ele tem a percepção de que é permitido o transporte de pessoas na carroceria, na parte de trás reservada à mercadoria, está a ver? Porque ele ainda está na instrução. Portanto, proprietários de escolas de condução e instrutores de condução, não levem passageiros instruendos no compartimento de carga, certo? Porque vocês estão na fase de instrução e já estão a formatar mal os vossos instruendos, Mário. Professor, vamos só fazer um ponto e vírgula até que melhore o sinal do CISP e vai regressar. Mário, disponha. É uma pausa apenas. Disponha, Mário, disponha. Muito bem. Professor Júlio Quintala, ele vai regressar daqui a pouco. Estamos a melhorar o sinal do CISP. Mesmo assim, os nossos agradecimentos, porque os técnicos do CISP, eles se esmeram diariamente para que o amigo telespectador tenha esta imagem lá em casa. E ajuda, e de que maneira? Na circulação rodoviária. Um investimento do Estado angolano está a surtir efeito. Pelo menos a pessoa percebe o caminho tomar, qual a melhor direção para mais depressa chegar a casa, não é? Agora, vamos a um balanço realizado pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros em Benguela e também o INEMA. Veja. Acidente de viação com 2 mortes. E preocupação para os efetivos do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros nesta região de Benguela. Lamentavelmente, 6 pessoas perderam a vida.
Comando Provincial de Benguela do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, durante o período em referência, interveio em 16 ocorrências que, infelizmente, temos a lamentar a morte de 6 cidadãos e o ferimento de 4 outros e ainda 2 desaparecidos. Afogamento numa vala de drenagem, um menor de 6 anos de idade perdeu a vida. 2 desaparecidos na Praia da Restinga, com idades de 28 e 19 anos de idade. Um desabamento no município do Bocoio, no bairro Xindule, resultou na morte de um menor de 5 anos de idade. 2 acidentes com vítimas encarceradas no município do Lubito. O segundo caso ocorreu na Estrada Nacional número 105, no município de Benguela, na localidade do Uxe, envolvendo, ou seja, a colisão de 2 viaturas, sendo uma de marca Toyota modelo Yaris, cor branca, e a segunda viatura de marca Nissan Patrol, de cor verde, matrícula LDI 7995. Desta colisão resultou em 2 mortos, sendo os condutores das 2 viaturas e o ferimento de 3 outros ocupantes da viatura Nissan Patrol. Os profissionais do Instituto de Emergências Médicas de Angola, INEMA, contabilizaram igualmente um número preocupante de situações adversas ao bem-estar físico e psíquico de muitos cidadãos. O INEMA registrou um total de 260 ocorrências, sendo pacientes assistidos por traumas de acidentes de viação, tivemos um número de 49, agressões físicas tivemos 28, acidentes domésticos 17, partes na via pública 9 e ao domicílio 4. Em maior destaque tivemos aqui os casos clínicos, um total de 119. A recomendação vai continuar a pautar-se pela prudência em todos os sentidos da vida. Prudência é o que se exige, é o que se recomenda numa altura como esta. Sabe porquê? Eu sei que muita gente, pelo facto de termos começado a viver o final de semana mais cedo, na sexta, não sei se estão recordados. Muita gente saiu dos centros urbanos para o interior. Muita gente foi para o interior, foi para Cabinda, foi para Benguela, etc. E é exatamente pelo facto de existir essa distância, que muita gente, perde os níveis de responsabilidade. Bom, agora, estamos a falar de acidentes de viação, vamos também perceber o que aconteceu durante o final de semana. Sabe que estamos numa época chuvosa. E eu já o disse aqui no programa, que nestes 2 meses, nos meses de março e abril, nós vamos ter chuvas a dar com força. Na madrugada de domingo, ouça isso, na madrugada de domingo, a cidade de Cabinda foi varrida, literalmente falando, pelas chuvas. 206 residências inundadas. Na zona do Chiaze, a conduta de água que transporta o produto, que transporta a água para o centro da cidade, ficou completamente danificada. Por isso é que vamos poder ter o Joaquim de Jesus. Vamos ter o Joaquim de Jesus, sim senhora, com mais detalhes relativamente a esse assunto que eu fiz referência há bocadinho. Jesus, bom final de tarde. A chuva da madrugada do domingo só deixou estragos na cidade. Muita tristeza, não é, companheiro? É contigo, força! Boa tarde, Mário. Sim, senhora, tristeza para as famílias e preocupação por parte das autoridades. Preocupação das famílias pelo facto de terem perdido os seus entes queridos. Falamos aqui de 2 crianças e um adolescente de 17 anos de idade que perderam a vida pelo facto de as suas residências terem desabado.
As paredes das mesmas caíram, por consequência das chuvas fortes que caíram na madrugada de domingo. Nesta altura, os enterros ainda não tiveram lugar. Das vítimas mortais estão, nesta altura, na morgue do Hospital Provincial de Cabinda e dos contactos que mantivemos com o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, as famílias continuam a ser apoiadas por formas a que os funerais tenham lugar com alguma dignidade. A preocupação das autoridades reside no facto de as pessoas ainda insistirem em construir em zonas de risco, já sabidas que quando estiver a chover há uma enorme preocupação de as terras se deslizarem e causar consequências como esta que observamos na madrugada de domingo, onde 3 pessoas perderam a vida. O Mário fez referência da zona do Chiazi. Esta tubagem transporta a água da principal estação de tratamento de água, a ETA Sasazau, para o centro da cidade. A água chega até aos centros de distribuição de Simindel e do Tiso. A partir daí, o precioso líquido é distribuído para o centro da cidade e também para a zona mais a leste da cidade. Nesta altura, a urbanização 4 de Abril vai ser abastecida de água de forma intermitente por parte da empresa de água e saneamento de Cabinda, que nesta altura mantém o contacto com a empresa construtora da ETA Sasazau, no sentido de o mais urgente possível resolver a situação e com a ajuda das empresas de construção, no sentido de devolver a qualidade dos solos, porque há uma ravina que abriu naquela zona do Chiazi. Comigo o inspetor bombeiro Patrick Capita, porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Sr. Inspetor, boa tarde, bem-vindo ao Ecos e Factos. Nesta altura, que trabalho está a ser desenvolvido para que estas 205 residências que foram inundadas, as famílias estejam um pouco mais despreocupadas, por um lado, e relativamente às famílias que perderam os seus entes queridos, nesta altura, que trabalho está a ser realizado? Boa tarde para ti, Jesus, boa tarde, Mário, e boa tarde, telespectador da televisão pública de Angola e do programa Ecos e Factos. Na verdade, as nossas equipas de redução de risco de desastre, em coordenação, ou melhor, a coordenação da Comissão Provincial de Proteção Civil a nível local, está a trabalhar num processo de levantamento e cadastramento das famílias residentes em zona de riscos. Nós temos um dado que é ainda preliminar das 205 residências que ficaram inundadas em consequência dessas chuvas e que tendo afetado um total de 1.005 pessoas, portanto, nos bairros 1º de Maio, Cabaçango, Chueca, 4 de Fevereiro, Tenente Coronel Quimba e bairro Tiso. Portanto, há um trabalho árduo a se levar a cabo de modo a cadastrar todas as populações e, a posterior, a Comissão Provincial de Proteção Civil vai inteirar-se daqueles que são os maiores danos que as famílias registraram durante esta chuva, para poder, a posterior, trazermos aqui dados fidedignos. Fora deste problema de chuva, temos que dizer também que não foi apenas a questão de chuva que afetou a província de Cabinda esta madrugada, também registramos fortes calemas, agitação marítima que neste momento também deixa preocupadas as populações que habitam em zonas de risco. Estamos a referir aqui da zona de Mango Seco, Girassol, Lovaça Sul e assim como zona de Lubendo. Essas casas estão a ser de uma certa forma afetadas com fortes calemas que se faz a nível da cidade de Cabinda, que nós gostaríamos que nos próximos tempos assistir o abrandamento das mesmas calemas, mas a equipa em serviço vai trabalhar naturalmente para persuadir as populações, de modo então, num momento como esse, abandonar de uma primeira fase as suas residências e encontrar uma zona segura para poder então evitar situações difíceis. Portanto, nós estamos aqui a falar a situação das famílias que viram as crianças que ficaram afetadas ou que perderam vida por deslizamento de terras e, consequentemente, desabamento de paredes. Essas famílias, a Comissão Provincial de Proteção Civil continua
apoiar de uma forma psicológica e a posterior vai trazer aquele apoio necessário no ponto de vista de condições para um funeral condigno das famílias até a cesta básica, de modo então as famílias serem apoiadas com essa situação toda. Nós estamos a referir de que nessas residências que perderam, ou seja, que tiveram desabamento de parede, estamos a referir do bairro Tiso, onde 2 crianças de 6 e 8 anos perderam a vida, e assim como o bairro Tenente Coronel Quimba também houve o adolescente de 17 anos que perdeu a vida. Essas famílias naturalmente serão apoiadas. A Comissão Provincial da Proteção Civil tudo está a fazer para poder dar uma resposta satisfatória dentro daquilo que são as suas responsabilidades no âmbito da proteção civil. Inspetor Bombeiro Patrick Capita, e o resumo do trabalho nesta altura que está a ser realizado ao nível da província de Cabinda face à chuva da madrugada do último domingo. Mário, fazer aqui referência que ontem a governadora realizou uma visita de campo a estes locais afetados pela chuva. Nesta altura já se transita, por exemplo, na zona baixa do Cadula, porque houve um trabalho de insistência por parte das autoridades no levantamento e para que haja mobilidade nesta zona. Nos próximos 15 dias, como disse a governadora, é importante reter este dado, algumas famílias já vão começar a ser transferidas para a zona do Talisumbi, onde há residências já construídas, zona mais segura para que as famílias possam estar mais à vontade quando, por exemplo, estiver a chover. Joaquim, eu ouvi o Patrick fazer referência ao seguinte elemento. Existe uma povoação muito próxima da zona das Calemas. Não seria oportuno fazer também o deslocamento destas famílias? Exato, Mário. Sabemos, por exemplo, do trabalho que nos últimos tempos o Governo Provincial, através do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, na zona de Mangue Seco, que tem sido constantemente afetada por esta situação, pelas calemas, várias pessoas, de algum tempo a esta parte, foram transferidas para zonas mais seguras. O facto é que algumas destas famílias, algumas, nem todas, insistem em regressar para estas zonas. Por qual motivo não sabemos. Se calhar algum estudo para se levar às conclusões que levam algumas destas pessoas a regressarem para esta zona de Mangue Seco. Cito, por exemplo, uma zona transferida é a zona mais a leste da cidade de Cabinda, onde várias moradias já foram construídas e algumas destas pessoas já foram transferidas. Nos próximos dias, seguramente, vamos voltar a Mangue Seco e tentar perceber o que se passa na mente de algumas pessoas, mas há trabalho por parte das autoridades locais de transferência das pessoas que residem em zonas de risco e também a nível da zona do litoral da nossa província de Cabinda, Mário. Obrigado, Joaquim de Sousa, a partir da cidade de Cabinda, terra maravilhosa do povo humilde que ama a terra, ama a cultura, ama as artes. Bons anfitriões, deixa-me dizer, é sempre um regalo ser recebido em Cabinda, por causa da culinária local. É sempre bom. Agora, atenção à comunidade de Mangue Seco. Eu ouvi o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros fazer referência a isso. Cuidado que estamos numa época de calemas. Qual é o problema? Quando se faz o aviso, lança-se o estado de alerta. Não vai acontecer comigo. Isso é normal. Já estou aqui há muito tempo. As calemas invadem as casas, há uma tragédia, morre gente, a culpa é do governo. O governo é que devia fazer. Agora temos que mudar de assunto. Mas estas comunidades, estas famílias que já foram transferidas para lugares mais seguros e regressam, não. Rebentar com aquelas casas, por amor de Deus. Não podemos esperar que uma tragédia se abata sobre aquela localidade. Não pode ser. Então, como é? Houve um trabalho de deslocamento destas comunidades, houve investimento. Meus amigos, não fiquem aqui porque o governo acha que esta é uma zona perigosa. Eles são deslocados para outro ponto mais seguro e voltam. Então como é? O senhor já saiu dali e volta?
partir aquela casa, deter o cidadão, porque se a situação piorar com os calemas e morrer gente, aí muita gente a escrever nas redes sociais, a fazer um monte de confusão, nesta altura ninguém fala. Os maldosos, aqueles que têm um coração cheio de veneno, não falam nesta altura. Não querem vir fazer um ativismo social, pedir à comunidade para assinar. Não, eles não querem, não vão falar. Acontece uma tragédia, todo mundo nas redes sociais. Que mentalidade, cidadãos angolanos. Que mentalidade, meu Deus do céu. Nesta altura nós, toda a sociedade, mas toda a sociedade mesmo, tem de intervir com o propósito de mobilizar aquelas famílias para que saiam daquele ponto, uma zona, uma armadilha, e eles que vão para o lugar mais seguro. Antes de começar a escrever nas redes sociais, vá lá falar com essas comunidades. Angolano. Agora, vou mudar de assunto. Pode ser para esta Câmara. Ouça. Aquele técnico que passa por uma formação... Mas isso é uma questão de mentalidade mesmo. É uma questão de mentalidade. Porque o bom juiz pode ser ladrão também. Pode. Ele é um grande juiz e tornar-se um ladrão. Acontece. A gente da polícia que é detido a fumar marijuana na rua. Acontece, são coisas... Porque o ser humano varia de um para o outro. Aqueles que têm um coração puro, genuíno, e aqueles que têm um coração podre, satânico, diabólico. A história que vamos contar-lhe agora, se confirmar, é de um... Ouça o que eu vou lhe dizer. Se confirmar, é de um cidadão que é irmão mais novo de Satanás. Se isso for verdade, ele é o irmão mais novo de Satanás. Aliás, ele é irmão de Lúcifer mesmo. Presta atenção, essa história que vamos lhe contar aconteceu no Bengo. Isso é demais. Roda, Regi, vamos ver. O homem nas imagens tem 47 anos de idade e é enfermeiro de profissão. O mesmo terá dado um fármaco que causou sono a uma paciente e, em ato contínuo, abusou-a sexualmente. Os factos terão ocorrido quando a paciente deslocou-se até a unidade sanitária das Mabubas com o objetivo de realizar vários exames na especialidade de ginecologia. Lhe foi orientado para fazer uma ecografia e o técnico de saúde terá lhe administrado um fármaco que provocou o sono à vítima. O técnico de enfermagem, aproveitando-se da sonolência da vítima, abusou-lhe sexualmente. Sobre a violação sexual, não é tudo. Este cidadão também está detido por supostamente ter violado uma menor de 16 anos, que resultou em gravidez. O acusado, aproveitando-se da ausência dos pais da vítima, convidava sempre a vítima para confeccionar alimentos para o acusado se alimentar. Daí que o acusado, aproveitando-se da fragilidade da vítima, terá o abusado sexualmente até o ponto de a engravidar. Já este cidadão de 27 anos de idade comercializava bombom. É nestes sacos onde transportava 300 kg de estupefaciente, vulgo lhamba. Foi detida quando se fazia transportar a bordo de uma viatura que proveniente da comuna do Uqua, transportando 13 kg de estupefaciente. A par destes crimes, o SIC deteve outros supostos marginais acusados de terem cometido crimes diversos. Olha, dos 3 casos narrados aqui nesta peça, os 3 são comoventes. Provocam comoção os 3 casos. É verdade. Porque não vale a pena, vamos ficar irritados até que ponto. Mas agora, o primeiro caso, eu vou chamar um Canga Gomes que se junta a nós. Canga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário. Boa tarde às famílias angolanas. Muito bem. Como eu dizia,
o primeiro caso de um ginecologista. Imagina, e vamos fazer este cenário. Imagina você que está a ver o programa agora, neste momento. Você foi para o local de trabalho, tem de ir trabalhar. A sua esposa está grávida. Uma mulher que você tem por ela uma grande consideração. Você ama essa mulher. É a sua florzinha. A mulher mais... Enfim, mais para si. E vai à consulta. Mas tem lá um senhor que se diz, ele acha que é ginecologista, mas é apenas, até prova em contrário, é apenas um bandido que se escondeu atrás das roupas de ginecologista. Administra um fármaco na esposa do senhor, adormece e pronto. A maior festa da vida dele, um Canga Gomes. Maga, mais uma vez. Isso é desequilíbrio mental, isso é o quê? Meu Deus, isso é o quê? Olha, é uma situação repugnante e aqui devemos analisar em duas vertentes. A primeira vertente é que o suposto ginecologista que formou-se nesta área para tratar de pacientes, aproveitando-se da sua função em administrar... Só um minuto, Nkanga, só um minuto. Ele não está a fazer um aproveitamento, numa situação em que temos uma pessoa acordada, estão a lutar, amarrou-se. Não é essa atitude. Há esses casos, forçou, amarrou, bateu, há esses casos. Ele subjuga uma pessoa a partir de um fármaco, essa pessoa está quase morta. Está a ver o nível de morbidez desse cidadão, se for verdade? Sim, ela atuou, ela agiu com dolo, não é? Agiu com dolo, com intenção de poder estuprar a vítima. E provavelmente pode não ser o primeiro caso que ele teve contacto com a vítima em termos de consulta. Provavelmente há algum histórico, é uma hipótese, tendo em conta o nível de tratamento que a suposta vítima lá ia. Então ele engendrou toda esta ação, agiu com dolo, drogou a senhora e acabou por praticar aqui o ato sexual. Aqui isso é um comportamento de desequilíbrio psicológico, é um psicopata, até que se prova, e que, independentemente de ele estar detido, seria bom que se averiguasse a sua sanidade mental, se realmente ele tinha algum desequilíbrio ou não, e se é a primeira vítima que de facto acaba por materializar, porque provavelmente pode não ser a primeira, mas este que veio a público. Então aqui a polícia também deve oferir com um psiquiatra, não é? Analisar aqui, perceber a sua sanidade mental, se de facto é um suposto desequilibrado que está alocado à área da saúde e que de facto precisa de ter um tratamento eficaz. Agora, se não provar que ele tem sanidade mental, é um psicopata, é um desequilibrado e que de facto deve ser julgado tal como a lei diz e deve ser no fim expulso da área em que ele se encontra, ser retirada a ordem dos médicos, deve retirar a carteira a esse profissional caso se prove em tribunal. Há aqui o princípio da presunção da inocência, até trânsito em julgado, ele é inocente. Mas se provar que de facto ele chegou a este nível, é um estado animalesco, é um estado repugnante, é um estado de nojência espiritual. Este senhor, uma vez provado, e disse muito bem, não tem condições para exercer. Deve ser expulso imediatamente. Ele não pode sequer passar próximo de um consultório. Já não estou a falar entrar, sentar-se numa cadeira. Passar próximo, não pode. Não pode. Claro. E ele devia encontrar na cela um parente direto desta senhora. E ele macha aqui, depois sabe que tens aqui repercussões psicológicas por parte da vítima, não é? Quer dizer, a vítima, é preciso que ela também tenha tratamento, depois isso mexe com a relação conjugal e mexe com a família, mexe com o parceiro
e mesmo com a própria esposa. E pode, no final, por falta de capacidade de gestão psicológica, o relacionamento terminar. Mas nem a esposa é culpada, nem o marido é culpado. Mas há aqui um conjunto de conflitos internos, de sentimentos internos, quer por parte da suposta vítima e quer por parte aqui do esposo da senhora, não é? Isso é muito repugnante. Agora Nkanga, só mais esta nota. Eu sei que o Nkanga não tem estes conhecimentos científicos, mas ele certamente terá. Se é ginecologista, não sei. Se é ginecologista, deve ter. Uma mulher grávida não é paciente, não é doente. Uma mulher grávida. Ok. Mas ela está num estado de gestação, está adormecida, drogada, e ele faz uso sexual numa pessoa drogada. Os reflexos da gravidez desta senhora. Ele não mediu as consequências? Para mim, até que se prove em contrário, Mário, ele fez com dolo. E aqui é fundamental que nós, angolanos, chamamos aqui um parêntese, de que nós, que temos uma certa idoneidade, é preciso termos cuidado com as nossas condutas. Por quê? Ele é um ginecologista, é um profissional, é alguém que foi atribuído uma carteira, passou numa instituição académica e adquiriu esta categoria. E pisar a sua profissão, passar por esse comportamento repugnante, ele destrói a sua própria carreira e mancha outros profissionais ligados à área da saúde. Agora, quanto à pergunta que me coloca, ela está de gestação, é óbvio que ela violou a honra, não é? A honra, o estado mais alto de uma mulher, está à espera de uma vida. Ele destruiu a parte espiritual e teve contacto com um filho que não é dele. Não sou médico, não sei se isso de facto tem efeitos genéticos, não sei, não é? Se ele deixou lá o esperma, permita-me aqui o termo, mas deve-se compreender de que os angolanos devem saber, devem perceber isso. Não há aqui tabus, porque deve explicar para a sociedade, não é? Se deixou lá o esperma, e se tiver prova, não sei se há algum efeito com feto, não sei, mas os médicos têm mais capacidades técnicas para provar isso, mas ele destrói uma família, não é? Destrói uma família e nós aqui não devemos ser meigos ou equilibrados. Nós temos que construir uma Angola onde pessoas formadas, que têm conhecimento, que têm idoneidade, chegar até esse nível, deveriam ser penalizados, excluídos na sociedade. Não há penas e não há nada, não é? É expulso imediatamente. Castração química. Claro. Este cidadão, lá em casa, este cidadão atingiu o ponto mais alto da negação humana. Ele, humilhando uma senhora grávida, ainda por cima, drogando esta senhora, ele como especialista. Agora, você esfregar as mãos de contente lá em casa e às vezes a pensar que não é assim como ele, não faz, também não se comporta dessa, mas se comporta próximo disso. Porque há quem não faz isso como ele fez, mas também abusa sexualmente de mulheres. Sim, abusa de mulheres. Por isso é que nós vamos repreender o comportamento deste cidadão e o comportamento de todos aqueles que abusam sexualmente as mulheres. Mulheres que abusam. Mulheres que abusam. Rapazes. Seja lá o... Ai. Roger, muito obrigado. Muito obrigado. Olha, eu não sei porquê pessoas que têm a sua vida ligada ao campo produzem. Estão no campo a lavrar. Tem lavra. Já vi aqui no programa situações em que o cidadão tem uma lavra, tem um bananal e no meio do bananal produz lhamba. Em Malange, na zona de Cangando, nas imediações de Cangando, um bocadinho distante do centro da cidade. Tem de se andar por terra, é uma zona de difícil acesso, então quando chove, os carros dificilmente chegam neste ponto em que eu faço referência, quase que não chegam mesmo. Até os carros de tração, etc., não chegam. É difícil. A circulação é complicada.
O cidadão José Marcos, é o nome dele. Eu conheço o senhor José Marcos. Conheço o senhor José Marcos. Tem uma lavra lá, naquela zona. E o José Marcos, no meio da lavra, onde está a produzir mandioca, etc., põe lhamba. Agora, a desculpa do José Marcos, meu Deus. A desculpa dele. O José Marcos diz que, não, eu contratei um camponês. Ouça só, o camponês é que pôs isso. E há quanto tempo que você não vê o camponês? Desde novembro. Isso é possível? Dono de uma lavra? Ó Zé Marcos, ainda bem que está detido, e agora vamos saber, ele vai ter de mostrar onde é que está o tal camponês que produziu a lhamba. Vamos ver, roda. Depois de uma denúncia seguida de comprovação, os efetivos do Departamento de Investigação e Ilícitos Penais e outras forças de informação do Comando Municipal da Polícia fizeram-se a estrada de terra batida em direção ao setor de Cangando. Com alguns pontos críticos, a viagem exigiu sacrifícios dos efetivos. Mais adiante, e sem acesso de viaturas, foi preciso percorrer cerca de 6 quilómetros para se chegar ao campo denunciado. À chegada, rostos tristes por conta da surpresa. Afinal, na lavra do camponês José Marcos, estavam misturados alimentos e a famosa lhamba. Um negócio proibido do qual se declara inocente. Não fui eu quem plantei, apenas eu tive que contratar uns trabalhadores que vieram do sul. Eu aqui venho um pouco, eu paro mais muito, estou na cidade. Então, o tal moço mesmo, esse tal moço, é que fez esse trabalho, mais tarde roubou aqui no bairro e fugiu. Na hora do aperto, o fevereiro virou novembro. Ele fugiu mês passado de novembro. Eu, como não estou muito para e passo aqui, ele fugiu mês passado de novembro. Enquanto o acusado não aparece, as algemas ficam com o dono da lavra e o produto derrubado. Afinal, segundo eles, dizem que produtos do gênero são mais rentáveis em relação aos produtos do campo agrícola, como a mandioca, o milho, o feijão e demais produtos. É a ganância e a apetência pelo lucro fácil. Fácil foi manter o cultivo. Difícil será convencer as autoridades para se livrar das grades. Estamos aqui a falar aproximadamente de 480 plantações de presumível cannabis sativa. A polícia adianta que parte dos males sociais tem como vilã estas ervas. Quando os cidadãos consomem substâncias do gênero, tendem a praticar alguns assaltos. Assaltos esses que não passam só pela vandalização de bens públicos, mas como outros tipos de assalto, como furto, roubo, até que o homicídio, em função da alteração psíquica que o mesmo produto causa ao cidadão. Lá se foi o chamado negócio de lucro fácil. Parte da prova do crime foi levada para a esquadra. Olha, a desculpa do Zé Marcos, meu Deus. Quem plantou aqui? Chefe, eu não sei, não vi, chefe, não sei. Oh, Zé Marcos. Mas a lavra é de quem, meu Deus do céu? A lavra é de quem? Estava aqui um trabalhador. Não sei, fugiu, foi embora. Zé Marcos. Agora, se esse tal trabalhador do Sul, como você próprio disse, do Sul que fugiu, não aparecer, meu irmão, em Boiaco fila muito sujo. O Alamu Canjela já jogou um alulu, em Boiaco fila muito sujo, cambariano. Eu gudiaza, vamos aqui, mas como teme, as mãos já estão quentes. Em Canga Gomes. Aqui há um aspecto. O José Marcos diz que ele, e eu vi também, ele opta por este negócio porque é mais rentável que vender mandioca e etc. Mesmo que fosse mais rentável, o reflexo, o que é que produz melhor efeito na saúde humana? É a lhamba ou a mandioca? Mário, primeiro nós temos que aqui partilhar com os angolanos de que a lhamba é proibida, é um ato ilegal. Quem cultiva a lhamba está a cometer um crime, não é? O nosso sistema jurídico vê isso.
E aqui é importante que nós desenvolvamos aqui a cultura jurídica. E o senhor em causa tem plena consciência de que cultivar liamba é crime. Por quê? Porque senão ele não utilizaria o método de meter debaixo de outros produtos. Então ele tem noção e ele sabe que produzir liamba é crime. Logo, deve ser desencorajado qualquer camponês esteja a ver, porque sob pena de ir correr, passar para a esquadra e parar em tribunal e ser julgado, depois a sua vida ficar complicada. Relativamente de que dá mais lucro do que a banana, a batata, a mandioca, é uma conversa que ele provavelmente fez para escapar-se, porque a liamba, a quantidade que se vende, não sei, não dá tanta receita como ele diz, mas ele põe em causa aqui a saúde humana, porque a liamba, a cannabis, não é, provoca, para quem consome, provoca a alteração psicológica e comportamental. E esta alteração psicológica e comportamental decorre em algumas famílias que o indivíduo pratica ato de violência, abuso sexual, porque ele torna-se um indivíduo com um comportamento anormal naquele instante até que o efeito passa. Por isso é que os Estados, alguns Estados, e particularmente Angola, não é, criminaliza a produção da liamba. Sendo assim, qualquer angolano está proibido de cultivar liamba sob pena de fazer frente às autoridades. E aqui a polícia esteve muito bem e encorajamos a polícia, enquanto órgão operativo do Estado angolano, a não dar tregas aos criminosos. A nossa polícia deve continuamente, constantemente, ir atrás dos criminosos para serem levados em tribunal e assim termos uma sociedade equilibrada, onde o crime não deve ser superior à sanidade mental e social. Nkanga, veja só, mesmo que o suposto camponês ou trabalhador do sul, como ele diz, que fugiu, fosse o responsável pela produção desta liamba, ele é flagrado na lavra. Vamos só refletir. Se ele não tem nada a ver com o produto, por que ele não mandou recolher isso e foi denunciar às autoridades? Portanto, é a tal história de que ele, como foi apanhado com a boca na botija, começa a arranjar esses argumentos. Porque ele devia antecipar as autoridades e dizer, olha, eu contratei alguém que pôs isso aqui, por favor, venham destruir. Não, ele é surpreendido e agora, desculpa, não, conversa. Sim, ele foi apanhado em flagrante delito e a polícia leva as provas para depois fazer presente ao juiz de garantia ou à Procuradora-Geral da República ou ao próprio tribunal em si, não é? Tendo em conta as etapas em que o próprio processo se vai cumprir, leva aquilo como prova. Ele foi apanhado em flagrante delito. Se realmente ele não tinha semeado esta liamba, ele seria a demonstrar um comportamento de ser um bom cidadão, denunciando na esquadra mais próxima, dizendo que contratei 2 funcionários e surpreendentemente encontro um liamba na minha lavra que não fui eu que plantei. Por favor, verifiquem essa situação. Eu conheço os meninos e irei apresentar à polícia para poder então dar sequência. Evita chatices. Evita isso. Por isso, devemos andar no princípio da legalidade. O crime não compensa. O lucro fácil nunca foi uma ação positiva. Por isso, qualquer angolano que esteja metido em ilegalidade convém sair o mais rápido possível, porque a liberdade é o bem maior após a vida. Porque estar privado de liberdade é muito perigoso. Eu ouvi o agente fazer referência a isso. Tem de se combater o consumo de liamba porque prejudica a saúde mental do indivíduo. Uma vez, em Malange, um amigo meu ia conduzir o veículo do irmão. À noite, eram 21 horas, mais coisa, menos coisa, e nós víamos do polígono em direção ao centro da cidade. E então, ele como ingeria andava aí a medir o tamanho do papel, ingeria essas coisas, e vinha conduzir à noite. Vinha o carro no sentido inverso. Ele pôs a viatura, e eu concordo com aquilo que ele disse, é perigoso mesmo. Ele pôs a viatura no meio da estrada. No sentido inverso vinha outro carro com as luzes acesas e a fazer, e ele dizia, olha o pirilampo no meio da estrada. Disse, qual pirilampo? Esquiva, à direita é carro. O efeito do tabaco. Oh, senhor Zé Marcos. Senhor Zé Marcos, está aí ele. Oh,
amigo do Luís, o nosso Luís, o Zé Marcos, fugiu. Regi, vamos repreender o comportamento de Zé Marcos? De estar a produzir e a vender? Produzir e... Agora, não é só ele. Há aquele cidadão que nessa altura está a ver o programa e que vende no bairro. Você anda a vender no bairro. Está a vender. Está a vender para presidente dos jovens. Muito obrigado. Obrigado. Canga. Nós vamos para um curto intervalo. Quando regressarmos do intervalo, vamos olhar para a operação do DIP nestes 8 dias. Volte conosco. Até já. ENSA, a estrela que protege, desde 1978.